Olá! Cerca de 140 mil professores estaduais estão em greve. Eles querem um aumento de 75% para equiparação salarial e jornada de 20 horas semanais de trabalho. Os professores protestam ainda contra o fechamento de classes e contra as salas superlotadas. A Secretaria Estadual de Educação defende que houve a valorização dessa categoria. E os vereadores de Santana de Parnaíba se reuniram com o delegado-geral de Polícia de São Paulo, Dr. Youssef Abou-Chaim, para entregarem a minuta decreto legislativo que concede ao delegado o título de cidadão parnaibano. Entre seus feitos, o reconhecimento aconteceu pela participação do Dr. Youssef na implantação da Delegacia da Mulher. Um dos temas principais da última reunião do Conseg Santana de Parnaíba foram as drogas nos condomínios. A Polícia Militar e a Polícia Civil deram dicas de como lidar com o tráfico e uso dentro dos residenciais. Uma das sugestões foi que os seguranças e também os vizinhos usem o Disque Denúncia, porém que essa denúncia seja feita depois que tenha uma suspeita um pouco mais concreta. E a previsão do tempo para esta quarta-feira é de sol com algumas nuvens, mas não chove. A máxima não passa dos 28 graus, mínima 18 graus. E o nível do sistema Cantareira sobe 0,5% nesta terça-feira, chegando a 17,6% da sua capacidade. O reservatório também bateu a média histórica para março e supera em 6,6% o previsto para todo mês. E o SENAC abre mais de 6 mil vagas gratuitas para os cursos técnicos na modalidade de educação à distância em todo o país. As inscrições podem ser feitas até o dia 25 de março pelo site ead.senac.br/cursos-técnicos. E você sabia que o tingimento profissional de roupas gasta quase 27 vezes menos água do que uma produção de peça nova? O problema da falta da água, infelizmente, se tornou uma realidade. E a população está fazendo de tudo para economizar. Porém, algumas pessoas gostam muito de comprar vestuários novos e não têm a ideia o quanto se gasta de água para fabricar uma única peça de roupa. Mas o que fazer para ter uma peça nova sem comprar? Uma opção simples de renovar o guarda-roupa sem gastar muita água é o tingimento de peças usadas em lojas especializadas. Para se ter uma ideia, a produção de uma única calça jeans consome cerca de 1.800 litros de água. Já o tingimento profissional, que deixa a peça nova, consome cerca de 70 litros por peça. Então, fica aí mais uma dica de como economizar água. O Guilherme Maia, jornalista esportivo da TV Esporte Mais, está aqui nos estúdios do Alpha Channel News para conversar com a gente sobre os próximos jogos de futebol e também sobre algumas situações polêmicas que aconteceram nos últimos dias. Tudo bom, Gui? Seja bem-vindo. Olá, tudo bem, Caterina? Muito obrigado pelo convite de estar falando aqui de esportes no Alpha Channel e para mim vai ser sempre um prazer estar aqui com você, trazendo para os nossos amigos um pouco mais sobre esportes, deixando o pessoal atualizado. Excelente. Então vamos começar pelo Brasil. Agora na quinta-feira, nosso time, a seleção, vai enfrentar a França. Como é que anda esse treinamento, esse preparo? O Dunga tá bem na seleção, né? Muita gente não gosta do Dunga, mas tá tendo que engolir ele, né? E ele tá fazendo uma boa campanha. Desde que ele entrou na seleção brasileira, tá conseguindo bons resultados. E a seleção brasileira joga agora contra a equipe da França, o forte time da França, que chegou até as quartas de final da Copa do Mundo aqui no Brasil no ano passado. Vai ser um bom teste para a seleção brasileira. Vai ser na França, na própria França, esse jogo. Então o Brasil vai jogar contra a torcida, contra o forte time da França. Vai ser um teste legal para a gente acompanhar da seleção brasileira. E a respeito dos jogadores William, o Felipe e o Oscar, que agora estão, saindo de Londres para ir para o amistoso também. É verdade, eles chegaram um pouquinho atrasados, mas conseguiram chegar a tempo, já realizaram o treinamento nessa terça-feira com a seleção brasileira, tá tudo certo com eles. Eles que jogam no Chelsea, o Chelsea que perdeu a classificação justamente para o time da França. O Paris Saint-Germain foi eliminado pelo Paris Saint-Germain e agora aliás. Um jogaço. E eles vão querer se vingar, entre aspas, dos franceses, né? Falando agora do Thiago Silva, ele vai jogar em casa. É verdade. Ele que, ao lado do Davi Luiz, formam a dupla de zaga do Paris Saint-Germain e também da seleção
brasileira. Então eles já estão bem entrosados ali e fica a expectativa para saber com relação à torcida do Paris Saint-Germain, que são torcedores da França, como que vai ser com o Thiago Silva, com o Davi Luiz, se eles vão ser bem aceitos pela torcida francesa, jogando contra o time da França, sendo que eles defendem o principal time da França, que é o Paris Saint-Germain. Pois é, e tiveram uma atuação excelente agora nos últimos dias. A confiança desses dois, dessa dupla aí, promete alavancar o time do Brasil? A gente sempre espera que eles consigam ser os pilares ali da defesa da seleção brasileira, que a gente consiga ter uma defesa forte da seleção, e a preocupação é bastante mais com relação ao ataque, né? Porque a gente tem o Neymar, que é um excelente jogador, e fica a preocupação quando o Neymar não joga, quando o Neymar não está em um bom dia, quando ele está muito bem marcado. Quem vai ser o jogador que vai, na seleção brasileira, ocupar o lugar do Neymar quando ele não estiver bem? Será que vai ser o Oscar? Será que vai ser o William? Por exemplo, na Copa do Mundo, na semifinal, quando o Neymar não esteve, não apareceu absolutamente ninguém. Então, acho que a preocupação do Dunga é mais do meio campo para frente do que ali na defesa, onde parece um tanto quanto estabilizado ali com o Thiago Silva e o Davi Luiz. Saindo agora da França e da seleção brasileira, indo para o Maracanã. Agora, no último domingo, houve um incidente em que os torcedores do Vasco e do Flamengo não gostaram, os torcedores que compraram o pacote pay-per-view. Né? Para quem não sabe, até os 22 minutos do segundo tempo, a partida rolou, só que ela foi paralisada por conta da chuva no Maracanã. E aí, quando voltou, o pessoal que decidiu acompanhar pela TV não viu o jogo até o final. O que você acha sobre isso? O sistema pay-per-view, ele tem um horário ali. Um exemplo, o jogo começa às 6h30, ele fica aberto até às 8h30 da noite. Já é um sistema ali. Mas como teve esse atraso, devia-se ter ali algo preparado para incidentes. Caso haja incidentes, acabe a energia no estádio, o campo fique alagado, como foi o caso. E os torcedores, principalmente os cariocas, não puderam ver aí a vitória do Flamengo por 2-1 sobre o Vasco. Foi um erro operacional que não podia ter acontecido, né? Deveria ter ali um plano B para caso ocorra essas situações que são extremamente comuns no futebol, e o pessoal ficou bem irritado porque não pôde ver o momento decisivo ali do jogo, né? A reta final da partida. Agora, vindo para São Paulo. Corinthians daqui a pouquinho vai jogar, né? É verdade, daqui a pouquinho tem o Corinthians enfrentando a Portuguesa. A equipe do Corinthians, que faz 4 partidas em 8 dias. Já imaginou isso? Dá um jogo a cada 2 dias. Joga um, descansa o outro. Joga um, descansa o outro. Demais. Ganhou do Capivariano no último final de semana pelo placar de 3-2 e joga hoje à noite contra a equipe da Portuguesa, daqui a pouquinho, 7h30 da noite. Depois, na quinta-feira, já volta a campo e joga depois no domingo. E depois, na outra quarta, tem jogo da Libertadores contra o Danúbio. Então, uma verdadeira maratona para o Corinthians. Pois e o desgaste físico dos jogadores e até psicológico, como fica? É verdade, desgasta bastante. Tá certo que o Tite ali e também a sua comissão técnica vai saber dosar para que não ocorram problemas físicos, né, problemas de lesão. Mas ele tem uma dificuldade muito grande, porque o Campeonato Paulista, você só pode escrever até 28 jogadores. Ele já não tem o Elias e o Gil, que estão com a seleção brasileira. Ficam 26. Tem alguns jogadores lesionados. Então, se ele pudesse contar ali com 35, 40 jogadores das categorias de base, ficaria mais fácil para ele. Mas ele tem um elenco reduzido por conta da regra do Campeonato Paulista e tem que se virar diante disso para que não ocorra nenhum desgaste, nenhuma lesão, principalmente visando a Libertadores. E daqui a pouquinho também, não hoje, amanhã, o Palmeiras tem um clássico aí, né? Palmeiras verdade. E São Paulo. Que é o momento mais legal do Campeonato Paulista, né? A gente já tem o Palmeiras, o São Paulo, o Santos e o Corinthians liderando aí os seus grupos, e o mais legal da gente acompanhar são realmente os clássicos. O Palmeiras vai jogar na sua casa, na Allianz Parque, contra a equipe do São Paulo. E o Palmeiras que está muito bem, mas não venceu nenhum clássico ainda. Perdeu para o Santos, para o Corinthians também. E o Palmeiras não vence uma equipe de Série A do Campeonato Brasileiro há cerca de 6 meses. Isso é muito preocupante. Então ganha dos pequenos, mas chega na hora da decisão de enfrentar um time de Série A do Campeonato Brasileiro, não está conseguindo os resultados. É muito importante que o Palmeiras consiga, ao lado do seu torcedor, vencer o São Paulo para, quando chegar nas finais do Campeonato Paulista, provar para si mesmo que tem condições de vencer clássicos para poder ter chance de conquistar o Paulistão.
E outro time que é bastante polêmico e aqui na região a gente fica meio estável é o Grêmio Recreativo de Barueri. Comenta um pouquinho sobre agora o próximo clássico, o próximo jogo e o que você acha dessa trajetória do time. O Grêmio Barueri que sofre com problemas financeiros, né, na sua atual gestão, mas está conseguindo ali ficar fora da zona de rebaixamento, está pertinho da zona de classificação, joga amanhã contra a equipe do Flamengo de Guarulhos, quarta-feira, às 7 da noite aqui mesmo na Arena Barueri. O torcedor que quiser acompanhar pode ir até a Arena Barueri para torcer pelo Grêmio Barueri, para que o time consiga, quem sabe, entrar no grupo dos 8 melhores colocados que se classificam para a próxima fase e aí ter chances de ir para a Série 2 do Campeonato Paulista. Porque 2014 foi um ano bastante complicado. Bastante. E agora o time está tendo que se virar com pouco dinheiro, não está na zona de rebaixamento, está perto ali da zona de classificação. Se consegue vencer nessa quarta-feira a equipe do Flamengo de Guarulhos em casa, pode até encostar ali no G8, que a gente chama, né, o grupo dos 8 melhores colocados. A região que tem também a equipe do Cotia, que vai jogar amanhã às 10 da manhã, e tem também a equipe do Grêmio Osasco, que joga em São José do Rio Preto, contra a equipe do Rio Preto. Então, 3 times aqui da região oeste da Grande São Paulo que estão brigando aí para subir da Série 3 para a Série 2 do Campeonato Paulista. Excelente, Gui. Muito obrigada pela sua participação aqui no Alpha Channel News e seja bem-vindo sempre. Ele é fera, sabe de tudo. Legal, obrigado, Caterine. Agradeço aos amigos que acompanham o Alpha Channel e sempre que convidar, estão aqui à disposição para falar bastante sobre esportes. Bom, e daqui a pouco vamos falar um pouquinho mais de esportes. Só que agora sobre basquete, NFL e as novidades esportivas para Barueri. E você também vai conferir o lançamento do livro das ruas de Barueri. É já, logo depois do intervalo, aqui no Alpha Channel News.